Olá, concurseiros. 2016 está apenas começando e, junto com ele, novas oportunidades na área pública. Aqui ao meu lado para falar um pouco sobre essas novas oportunidades está Kaique Kinuti de Andrade. Boa noite, Kaique, tudo bem? Boa noite. A atual conjuntura política e econômica do Brasil é marcada pela incerteza. Diante desse cenário, gostaria de perguntar ao Kaique o que ele acha que serve como, o que acaba funcionando como motivação para os concurseiros. Essa é uma pergunta que normalmente aparece, né? É normal um concurseiro se fazer. E algumas grandes vantagens da carreira pública estão ligadas a atenuar essa questão da incerteza do mercado de trabalho. Eu imagino que a primeira delas seja a estabilidade. Você vê numa situação de crise como essa, muitas pessoas que não têm a certeza se vão poder manter seu emprego, ou mesmo arrumar um emprego quando saem da faculdade ou quando perdem o seu. E na carreira pública você tem isso de uma forma marcante, ou seja, na verdade, a não preocupação com isso, já que os cenários no qual você pode perder o seu emprego ou o seu cargo são bastante restritos. Existe uma outra questão que é o salário não vai ser reduzido, o salário dificilmente não será pago e normalmente o salário inicial também tem um valor bastante interessante na carreira pública quando comparado aos entes privados. Kaique, aproveitando esse mesmo gancho, você poderia falar mais um pouco sobre as vantagens da pessoa ser servidora pública? Existem algumas vantagens a mais. Uma das que mais me influenciou nessa busca pelo serviço público foi a qualidade de vida. Eu, logo que saí da faculdade, passei pela iniciativa privada antes de vir à carreira pública e percebi que existia um grau de cobrança muito além daquilo que eu considerava justo ou que eu considerava que era importante para que eu conseguisse manter, né, um equilíbrio entre a minha vida privada e pessoal. E eu acho que isso é importante na carreira pública. Sem jamais deixar de lado o seu trabalho, eu acho que esse profissionalismo a gente tem que buscar, mas ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é muito importante. Eu acho que a pessoa vai conseguir encontrar no serviço público. Muita gente já sabe que o Kaique foi o primeiro colocado no último concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Kaique, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência, como é que foi a sua trajetória, sua dedicação à rotina de estudos. Perfeito. Na verdade, como eu até comentei, eu estava numa empresa privada antes de prestar o concurso. Em um dado momento, há poucos meses após começar, resolvi me demitir para entrar nesse preparo. O preparo é árduo, o preparo exige tempo e por isso eu me dediquei exclusivamente a ele. E durante 10 meses, que foi mais ou menos o que levou entre a minha decisão e a minha aprovação na Receita, eu virei o que o pessoal denomina mesmo concurseiro, né? Fiz um curso na parte da manhã, estudava bastante com material, com apostilas na parte da tarde, organizei meu tempo e tudo mais, e me planejei também, e é algo que eu normalmente dou como dica, para prestar vários concursos. Focava em um único concurso, que era a Receita Federal, porém sempre que existia algum que tinha um edital parecido, eu tentava prestar. Isso seria um modo de eu aprender a fazer uma prova melhor e, eventualmente, até mesmo ser aprovado e resolver o meu problema mais rapidamente, ou pelo menos resolver uma parte dele. Então, a minha trajetória foi de parar, de realmente estudar com bastante afinco e de ver bastantes oportunidades. O concurso veio para mim numa época boa, eu estava ali com o edital coberto há uns 8 meses estudando, né? Abri o edital, mais 2 até o concurso. E aí foi o fim da minha trajetória pequena como concurseiro, não sei se eu vou voltar ainda, mas focando bem nesses pilares assim, de bastante tempo e bastante dedicação. Ainda falando sobre a aprovação em concursos públicos, antes de você ser aprovado no concurso da Receita Federal, você prestou algum outro concurso? Chegou a ser aprovado em outras áreas? Sim, prestei. Na verdade, foi parte, né, da minha estratégia. Eu prestei, imagino que 11 concursos, se eu não estou enganado. Outros 2 que eu havia prestado antes mesmo de decidir me preparar. Mas a partir do momento que eu me preparei foram 11, sem contar o da Receita. Fui aprovado em 3, fui aprovado como engenheiro do Ministério da Fazenda, cargo que eu exerci por 6 meses antes de pedir a vacância. Fui aprovado de analista do INSS, que é um concurso bastante interessante, né? Em 2016 nós temos a perspectiva aí com o edital aberto. E fui aprovado na Receita Federal, fiquei na lista de espera de outros 3, como analista do Banco Central, e não passei em outros 5, até porque acontece de você passar e não passar, né? Isso é uma coisa natural da vida, a pessoa tem que saber lidar com isso. Alguns eu também não fui com o edital coberto, não passei de engenheiro da Caixa Econômica Federal, por exemplo, não passei de auditor do trabalho no MTE, embora eu tivesse pouco tempo de estudo ainda, mas prestei vários concursos, alguns relacionados à área fiscal, outros nem tanto, mas como forma ali de até mitigar esse risco que você tem de se preparar por tanto tempo.
para um único concurso, o fato de você encontrar outros concursos ao lado te ajuda a balizar isso, né? Eventualmente ser aprovado de uma outra forma. Gostaria que você falasse um pouco dos seus casos de sucesso e se você chegou a ser reprovado em algum outro concurso. Como eu tinha colocado, parte da minha estratégia era de prestar vários concursos para que eu pudesse mitigar esse risco que você tem ao se dedicar a um só concurso. Então, existem várias matérias dos editais que são parecidas e que você pode aproveitar para dar um tiro ali e aqui e, eventualmente, até ser aprovado antecipadamente e entrar na carreira pública, né, já ter a estabilidade. E aí decidir se você vai continuar buscando esse seu traçado inicial ou se você já está satisfeito com o que você conseguiu. Dentro dessa minha trajetória de concursos, eu prestei 11 concursos além do da Receita Federal. A partir do momento que eu decidi me preparar, já tinha prestado 2 antes, ainda na faculdade. Desses concursos eu fui aprovado em 3, contando da Receita, os outros 2 foram engenheiro do Ministério da Fazenda, o cargo que eu assumi, inclusive fiquei 6 meses até pedir a vacância para assumir como auditor, e também fui aprovado como analista do INSS, um concurso que está aberto agora em 2016, tanto para técnico quanto para analista, que é bastante interessante, vale a pena o pessoal ficar de olho. Esse eu passei e acabei não assumindo porque a Receita veio na sequência e eu preferi o cargo de auditor. Teve 3 concursos que eu fiquei na lista de espera, analista do Bacen, eu lembro que foi um deles, e houve 5 concursos nos quais eu não fui aprovado, o que é natural, a pessoa precisa inclusive saber lidar com isso, né? Às vezes você passa bem num concurso e não passa no outro, às vezes você está mais preparado para um concurso do que para o outro dentro dessa estratégia. E, por exemplo, engenheiro da Caixa Econômica Federal, não fui aprovado. Cheguei a prestar um concurso de analista de tribunal para ver como era e não fui aprovado. E são coisas da vida, né? Acabou vindo os que eu fui aprovado, assumindo, e foi, acho que, uma trajetória interessante nesse sentido de dar até mais opções dentro da continuidade do estudo. E existem alguns concursos, isso os concurseiros já sabem, mas é bom sempre mencionar que muitos concursos interessantes exigem apenas o nível médio de escolaridade e outros o nível superior. No caso da Receita Federal especificamente, para auditor, é necessário o nível superior e você é formado em engenharia. Exato. Gostaria que você falasse um pouco se dá para traçar um perfil das pessoas que prestam concursos de nível superior ou se qualquer curso, se realmente qualquer área, qualquer curso superior, a pessoa não sai em desvantagem e as chances são as mesmas. Na verdade, o que eu tenho percebido na Receita Federal é que você não consegue traçar. Você pode perceber alguma situação que ocorre mais frequente do que a outra, mas você tem aprovados que vão desde 21, 22 anos que acabaram de sair da faculdade, mesmo os de 24, 25 que também saíram, até aprovados com 45, 50 anos, existem logicamente um número um pouco menor, mas então você tem uma gama ampla de idade e você também tem um universo enorme de formações. O concurso da Receita, tanto para auditor quanto para analista, exige nível superior, mas há muito tempo ele não faz a distinção entre formações. Então é exigido um nível superior em qualquer área. Inclusive tecnólogos podem prestar, pelo menos foi isso que ocorreu nos últimos. Dentro desse âmbito, o concurso da Receita se tornou interessante porque ele permite a qualquer pessoa com um nível superior e que esteja interessado pela área fiscal, esteja interessado pelos benefícios da carreira pública, de prestá-lo. É um dos poucos em que isso acontece. Existe também o do Bacen e outros ali no mesmo patamar ou em outro patamar. Dentro disso, a gente até verificou, quando nós fomos aprovados, por meio de uma pesquisa ali num grupo de rede social, qual era o perfil de cada pessoa. E nós pudemos verificar que existem alguns cursos, acho que o que mais aprovou foi engenharia, mas das 180 pessoas que responderam à pergunta, apenas 30 eram formadas em engenharia, e é o curso que mais aprovou. Depois você teve direito, depois você teve contabilidade, e você teve mais 20 e tantas outras formações que também foram aprovadas. Então eu entrei no aeroporto de Guarulhos, depois eu fui removido para uma outra delegacia, e nessas duas experiências que eu tive na Receita, eu já trabalhei com pessoas que são dentistas, né, fizeram odontologia, trabalhei com pessoas que fizeram jornalismo, trabalhei com pessoas que fizeram direito, fizeram administração, trabalhei com pessoas que fizeram comércio exterior, matemática, física. Você tem uma gama grande de formações, justamente porque a preparação para o concurso é tão específica que, embora o seu passado possa contar um pouco, a sua dedicação visando ao concurso e ao edital é muito mais forte. Isso permite que qualquer pessoa que esteja ali no pensamento de prestar consiga, né, se enquadrar nesses critérios. Além do fato de você ter passado em primeiro lugar no último concurso da Receita Federal, tem muita gente que fica impressionada quando toma conhecimento do tempo de preparação que você teve para a realização da prova, né? Que foram apenas 10 meses de preparação.
Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse período curto, né, que é considerado bem curto pelos concurseiros, e se você tem se existe algum prazo, dá para definir algum prazo ideal para a pessoa começar a se preparar para um concurso público? Perfeito. Primeiro falando do período, não tanto do momento da escolha, que eu vou voltar a falar, eu acho que o período é difícil você determinar, mas muitas pessoas falam em 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que é importante a pessoa ter isso na cabeça como uma média, né? Para que ela veja e não tente, por exemplo, se preparar só com o edital aberto. Alguns concursos ainda permitem fazer isso, principalmente quando o edital é mais enxuto. Agora, concursos grandes, como é o caso da Receita Federal, de auditor e também o de analista, você tem que ter uma preparação antes do edital. Quando o edital abrir, não importa qual seja a sua formação, é extremamente improvável que você vá conseguir cobri-lo, e principalmente cobri-lo bem, né? Então, eu acho que o prazo ideal não pode ser colocado, porque eu já vi casos que foram aprovados até com menos tempo do que eu, já vi casos que foram aprovados com 4, 5 anos, e aí a perseverança contou bastante. O que eu acho que é importante é a pessoa não se limitar de forma alguma a quando o edital vai abrir. Na verdade, o melhor momento para você começar a se dedicar é aquele exato momento em que você decide que é isso que você quer fazer. E você pega, por exemplo, um ano no qual o edital não está previsto, hipoteticamente, eu acho que esse ano é muito bom, porque é um ano no qual você vai ter um prazo bom para se preparar, e quando ele abrir, você vai estar com o edital quase pronto e vai poder revisar. Se esse edital abrir antes, eu acho bom também. Acho que você vai ter a chance de prestar o concurso, não deve jamais deixá-lo de prestar, mas você tem que ter a consciência de que o seu prazo vai ser menor. Então eu acho que quando a calmaria está ali tomando conta, é interessante porque você vai ter um tempo bom para se preparar. Quando o edital está próximo, você tem alguma chance, então é interessante que saia, mas não esperá-lo apenas numa circunstância que ele já está próximo. Agora, é fundamental que na medida em que você escolha que é aquilo que você quer para a sua vida, que quer ser servidor público, que quer ser auditor fiscal da Receita, você já comece. Porque quanto mais tempo você tem até o edital, né, jamais esperado, porque é um concurso que ganhou uma proporção e você precisa se preparar com antecedência com bons materiais. Aproveitando o gancho dos editais previstos, vale lembrar que atualmente há um pedido de solicitação de 5.000 vagas para o concurso da Receita Federal e que o órgão aguarda apenas autorização por parte do Ministério do Planejamento. Além disso, a Receita Federal, historicamente, costuma liberar novos concursos a cada 2 anos, sendo que o último para auditor fiscal foi em 2014. E existem várias maneiras do candidato se preparar para um concurso público. Kaique, existe fazer um curso preparatório pode ser um diferencial? Eu acho que pode sim. Existem várias formas, como você disse, de fazer essa preparação. Eu acho que existem algumas vantagens de um curso preparatório, eu mesmo usei, tive contato com os materiais da Central, né, gostei bastante. E eu acho que o diferencial nesse sentido é, por exemplo, você ter uma cadência de estudos melhor, você poder vir a um lugar onde alguém tire as suas dúvidas, ter a certeza de que você vai estar estudando nesse momento, porque muitas vezes estudar em casa te dá uma perda de ritmo bastante grande. Você tem também o contato com outros estudantes que estão na mesma situação que você. E isso é bastante importante, porque às vezes sai um edital que você não ficou sabendo, mesmo procurando nos sites. Às vezes sai um material que alguém publica, a própria Central pode estar publicando, que você não vai tomar conhecimento. E daí é extremamente interessante que você tenha essa rede de colegas, essa rede de professores para te ajudar, toda uma estrutura que te dê base. Existem pessoas que preferem outros tipos de material, que às vezes estão fora dos grandes centros, mas eu posso dizer que ter feito um curso foi bastante importante para a minha aprovação. Por último, para finalizar esse bate-papo, gostaria que você deixasse algumas dicas, algo que você possa falar nesse momento para aqueles candidatos que estão ou iniciando ou no meio de uma preparação para um concurso público. Perfeito. Essa fase é muito importante, tanto o início quanto a preparação, né? Já passei pelas duas e sei o quanto de capacidade você tem que ter para absorver, né, todas as situações que ocorrem. Às vezes o medo do concurso, às vezes uma não aprovação que pode abalar. Ao mesmo tempo que você tem muitos momentos em que te motivam, como por exemplo você perceber que o seu estudo está rendendo, você tem tirado notas melhores nos simulados. Eu acho que você tem que focar em alguns pilares. Um deles é um bom material. Como eu já disse, eu tive contato com o material da Central e gostei bastante, utilizei nos meus estudos. Além disso, você tem que ter tempo, você vai ter que planejar isso. E eu acho que o terceiro ponto é o aspecto financeiro. Você também vai ter que se planejar a ponto de, dentro das suas finanças, seja parando ou seja continuando com o emprego,
achar aquele tempo e aquela capacidade financeira para seguir os seus estudos e, em um dado momento, ter a recompensa, né, que você tanto desejou. A minha mensagem final é que eu acredito que a pessoa tem que ter a confiança, tem que avaliar seus objetivos, e se for a carreira pública o seu objetivo, com certeza ter a consciência de que aquilo é possível. Eu achava que era muito mais difícil do que efetivamente foi, porque dentro dessa trajetória você vai conhecendo muita coisa. E deixar a mensagem de apoio. Deixar, inclusive, o meu contato, o e-mail vai aparecer na tela, para que quaisquer dúvidas que as pessoas possam ter, qualquer ajuda que eu possa dar, e com certeza fico à disposição de todos. Bom, espero que os concurseiros tenham gostado. E Kaique, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.